Boa noite, irmãos. Boa noite. Mais uma vez eu vou dispensar esse microfone para poder ficar mais à vontade. Essa é a nossa terceira apresentação do livro O Grande Conflito. Então nós vamos falar hoje sobre a escuridão. Escuridão é uma coisa que nos dá um pouco de medo, não é isso? Nos traz um pouco de preocupação, porque a gente nunca sabe o que nós vamos encontrar pela frente. E essa preocupação, ela às vezes é criada por nós mesmos, às vezes é criada por outras pessoas. E o medo maior é quando essa preocupação, essa escuridão, nos dá uma preocupação maior quando ela é criada pelos outros. Porque a gente nunca sabe o que vai vir, o que vai acontecer, o que estão tramando contra nós. Não é isso? Então a gente fica com medo e fica preocupado. E se observarmos, olhando agora para a Bíblia, para o tema do nosso trabalho, e voltando para o livro Grande Conflito, diz que depois da morte dos apóstolos, vagarosamente foi se instalando e afastando a verdadeira fé. Nós fomos deixando com que, eu digo nós porque é o mundo todo, porque nós estamos de uma certa forma vivendo isso hoje. E se nós, seres humanos, deixarmos acontecer a cada dia essa chamada apostasia, esse afastamento da fé, como aconteceu lá, ela começou a trazer uma escuridão para os cristãos. E é justamente esse medo, essa preocupação que nós devemos ter, porém entender. Porque quando a gente tem um medo e entende o medo, fica mais fácil de lutarmos contra aquilo. Não é verdade? Se eu tenho uma preocupação e sei o que está me levando a ter essa preocupação, é como uma doença também. Se eu tenho um problema físico, uma doença, e sei o que me levou a ter isso, fica mais fácil de eu cuidar. Né? Fica mais fácil se eu estou com uma dor de cabeça, o que me levou a dor de cabeça foi as minhas tensões, as minhas preocupações. Preocupação com o quê? Com as minhas dívidas, com a minha saúde, com a minha alimentação. Então fica mais fácil de repente ou pedir ajuda ou resolvermos o problema. A Bíblia exorta que nos últimos dias da apostasia cresceria no meio do povo esse afastamento de Deus, esse afastamento da fé. E há consequências para o pecado da apostasia. A Bíblia mostra que toda vez que o povo rejeitou a Deus e se apostatou da fé, o povo eleito sofreu a ira do Senhor. Apostasia é desviar-se do caminho ou caminhar desleixadamente, ou seja, andar na escuridão. Eu não quero saber do que vai acontecer comigo se eu me afastar de Deus. Não quero saber o que vai acontecer comigo se eu parar de ter fé. Eu não acredito mais em nada. Eu vou tocar minha vida e seja lá o que Deus quiser. Só que não é sempre assim, porque Deus não quer qualquer coisa para a sua vida. Deus quer amor, compreensão, tolerância, paciência, saúde, paz. Mas do jeito que você está fazendo com a sua vida, do jeito que você está fazendo com o amor que Ele está mostrando para você, se você rejeitar, tem consequência. Se você não acreditar na palavra dEle, que é isso tudo que eu disse, amor, tolerância, confiança, paz, você não vai receber o que de Deus? Se Ele está te dando isso tudo e você está jogando tudo fora, você vai receber o que vai sair plantado nesse jogar fora. Não é assim que funciona? Eu vou plantar, eu vou receber aquilo que eu plantei. Se eu plantei contrário ao que Deus me deu, eu vou receber isso. Eu vou receber o que Satanás quer. O período denominado pelos erros doutrinários ficou conhecido como Idade Escura ou Idade das Trevas.
conforme está escrito pelo apóstolo Paulo em Tessalonicenses 2, mas não vamos ver isso agora não, porque eu vou ler o texto e nós vamos comentar o texto. Está em Tessalonicenses 2, capítulo 2, versículo 3. Vamos orar, irmãos? Deus Pai, ilumina-nos, tira-nos do caminho da escuridão, faça com que nós entendamos a Sua palavra, faça com que nós encontremos o caminho que o Senhor está iluminando para nós. Faça com que a luz, o bom viver, o amor esteja no nosso coração, na nossa mente, no nosso corpo, para iluminar o caminho o qual o Senhor quer para nós. Faça com que todas as coisas aconteçam de modo que nós venhamos entender a Sua mensagem. Faça com que nós sejamos verdadeiramente Seus filhos. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos abrir nossa Bíblia em 2 Tessalonicenses. Nós deveríamos ler somente o versículo 2, mas eu acho que se nós lermos os versículos de 1 a 17, nós vamos entender melhor a mensagem, porque o texto, o tema desse capítulo é a segunda vinda de Cristo. 1 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses 1, de 1 a 17, é o que nós vamos ver. E diz assim: irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês um detalhe. Eu gostaria que pensasse melhor. Irmão, abre uma Bíblia para ela e para ele ali, faz favor, a 2 Tessalonicenses, para que eles possam acompanhar também. Mas uma coisa interessante é, quando a gente lê uma carta de Paulo, é nós nos colocarmos diante dele, ou no grupo dos Tessalonicenses, para que nós percebamos e entendamos e sentirmos o que ele está dizendo na verdade. Então vamos lá. Primeiro, irmãos, quando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, que por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, a falta de fé, o afastamento de Cristo. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Veja a importância de entendermos essa carta. Veja a importância do que é pensarmos sobre a mensagem que Paulo está levando ao Tessalonicenses. Essa tradução aí. Esqueci aqui, irmãos. Eu vou ver depois, eu te falo. Agora eu não estou. Mas não, Sim, versículo 5. Não se lembra de que quando eu ainda estava com vocês costumavam falar essas coisas? Agora vocês sabem que está detendo para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que sejam afastados aquele que agora o detém.
versículo 8. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. 9. A vida desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo porquanto se rejeitam o amor à verdade que os poderia salvar. Não é interessante essa preocupação que nós precisamos ter? Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. E o apóstolo Paulo continua dizendo: fiquem firmes, mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus, desde o princípio, Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Eles somos nós. Ele nos chamou para isso por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que foram ensinadas a vocês, quer devido a vós, quer por carta nossa. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Então essa carta, ela foi mostrando a volta de Jesus. Se ele está voltando, nós precisamos estar preparados para isso. Nós precisamos estar sempre buscando fazer o bem, sempre buscando entender as coisas que estão acontecendo, para que nós possamos reagir a elas ou abraçá-las. Como eu disse no início, se você tem um problema, procure entender o problema, procure resolver o problema, não fica nessa escuridão, batendo cabeça para lá e para cá, tentando resolver, fazendo mil coisas e não resolvendo o problema. Entenda o que está acontecendo à sua volta, o porquê dessa escuridão e como se livrar dela. Isso é importante. Com as cartas, que foram duas, aos Tessalonicenses, sobre o tema A Volta de Cristo, Paulo nos faz ver que hoje estamos vivendo tudo o que foi dito para eles naquela época, foi nos anos 50. E tudo o que foi dito nessa carta aos Tessalonicenses, ela está sendo dita para nós hoje. Nós precisamos entender que a volta de Cristo, ela está próxima. Que a volta de Cristo, ela vem para nos beneficiar, para nos tirar dessa escuridão. Vamos observar, como eu disse aqui, no versículo 2, no capítulo 2, versículo 3, ele diz isso: não deixe que ninguém os engane de modo algum, antes daquele dia virá a apostasia, o afastamento. Muitas pessoas vão dizer: para que estudar, para que ler a Bíblia, para que acreditar em Cristo? O mundo já está todo perdido. Mas nós precisamos voltar, nós precisamos não dar ouvido a isso. Então será revelado o nome do homem, o homem do pecado, o filho da perdição, ou ainda o homem que é contra a lei. Ainda não foi revelado, mas nós sabemos, nós entendemos, nós chegamos à conclusão. Não é isso? Chegamos à conclusão que é. Observe a importância desse versículo e leiam. Se tiver oportunidade, leiam em casa, escuta, que às vezes de repente você colocar para ouvir a Bíblia, né? Você pode repetir 1, 2, 3 vezes. Paulo faz uma dedução com a informação de Daniel 7,25, que diz assim: ele falará contra o Altíssimo, né? Que é o homem do pecado, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis.
Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, por tempos e meio tempo. Então nós precisamos orar para que isso não venha acontecer com nós, com nossos irmãos, com os nossos amigos, para que eles estejam protegidos e venham entender a importância da palavra de Deus, venham entender a importância de ir para uma igreja, para frequentar uma casa de Deus, estarem junto com as pessoas que leem a Bíblia, estudam a Bíblia, que façam visitas em suas casas para poder estudar, conhecer melhor os ensinamentos. Texto no qual é profetizada, o Daniel 7, a hegemonia de um poder que blasfemaria contra Deus, perseguiria o seu povo, particularmente durante 1260 dias proféticos ou anos literais, e ainda tentariam mudar a lei de Deus. Usando os elementos internos das informações bíblicas e os elementos externos da historiografia, o poder que herdou do Império Romano o seu trono e autoridade, porém com credenciais religiosas, foi o papado, foi o Papa. Eu vou ler aqui no sermonário, porque eu achei interessante a explicação que nós temos aqui no sermonário. Ela nos dá uma visão melhor e maior do que se nós entrássemos em alguma explicação fora do que está aqui. Ou perderíamos ou falaríamos mais. Então, o que está aqui é o que nós precisamos ouvir. Inclusive, outra coisa que eu sugiro aos irmãos, a quem está nos assistindo pela internet também, que vejam no YouTube a série O Grande Conflito com o pastor Ailton Oliveira. O capítulo 3, que é esse que nós estamos estudando hoje, ele explica muito bem e com os detalhes sobre as escrituras que, devido ao tempo, nós não conseguiríamos explanar com tanta capacidade. Então, deem uma olhada no capítulo 3 do Grande Conflito com o pastor Ailton Oliveira, e ele vai falar sobre o que nós estamos falando hoje. Ele vai explanar melhor, falando inclusive sobre detalhes da Bíblia que nós levaríamos muito tempo e não temos a cultura que ele tem, para falar, a liberdade que ele tem para falar sobre a escuridão, que é o tema de hoje. Mas diz assim: doutrinas bíblicas que foram adulteradas pelo poder papal, a adoração de imagens e relíquias proibidas pelo segundo mandamento, a anulação da observância do sábado e a introdução da observância do dia do sol, domingo. O primeiro dia da semana era o dia sagrado pelo mitraísmo, religião adotada pelo imperador Constantino, que inclusive promulgou um decreto em 7 de março de 321, tornando esse dia sagrado e dia de repouso para os súditos do Império Romano. Em 533, o imperador Justiniano promulgou um decreto que entrou em vigor no ano 538, conferindo ao bispo de Roma a prerrogativa de primus inter pares, ou seja, cabeça de todas as igrejas, superior a todos os demais bispos e cristianos da cristandade, e dando-lhe poder temporal que seria cassado depois de 1260 anos. Em 1798, com a prisão do Papa Pio VI e o confisco das terras papais por Napoleão Bonaparte. Como eu falei, o pastor Ailton, ele explana esse tema de uma maneira que a gente fica animado para estudar, animado para saber mais a respeito disso, inclusive com imagens no vídeo, que nos dá uma satisfação maior por conhecer tudo aquilo que ele está falando. Durante esse período, outra mudança fundamental foi a pretensa autoridade de perdoar pecados e de conferir a vida eterna, prerrogativas que pertencem unicamente a Cristo.
quando os seres humanos anulam as Escrituras e passam a se considerar supremos, só podemos esperar fraudes, enganos e mal-degradantes. A introdução da justificação pelas obras, longas peregrinações, atos de penitência, adoração de relíquias, a construção de igrejas, relicários e altares, o pagamento de grandes somas para os tesouros da igreja. A igreja levava os fiéis a essas obras, eram exigidas para aplacar a sua ira. Interessante, né? No século XI, o Papa Gregório VII proclamou que a igreja nunca havia errado, mas jamais erraria, nem jamais o erraria. Em 1870, no Concílio Vaticano, foi definida a infiabilidade papal durante o pontificado de Pio IX. Introdução de elementos da filosofia pagã, especialmente da filosofia grega, um dos principais sendo a doutrina da imortalidade incondicional da alma. Isso também é uma coisa que nós podemos até arrumar uma quarta-feira, né, para estudarmos sobre esse tema, né, que é muito interessante. Inclusive, o irmãozinho ali tem uma capacidade excelente de explicar sobre isso. A doutrina do purgatório, a doutrina das indulgências, a doutrina da transubstanciação, a ceia do Senhor foi substituída pelo sacrifício idólatra da Eucaristia. Sacerdotes papais alegavam transformar o simples pão e vinho no verdadeiro corpo e sangue de Cristo. Além de tudo isso, a introdução da Inquisição ou Tribunal do Santo, ofício no século XIII, completou os atos de atrocidade contra os reais filhos de Deus. Por tudo isso, a frase de Wiley é expressamente exata. O meio-dia do papado foi a meia-noite do mundo. Isso também é um tema em que o irmão pode colocar nesse trabalho que porventura venha a ser feito aqui, né? Aí nós podemos conversar, discutir e entender melhor o que ele está dizendo. Somente aqueles que se apegam às sagradas escrituras como regras de fé e prática são capazes de vencer as artimanhas de Satanás. Há muita gente sincera e piedosa na confissão católica romana. Ao exibirmos a história passada do catolicismo, não estamos de forma alguma depreciando a denominação com o seu corpo de fiéis contemporâneos, mas não podemos deixar de expor aquilo que a palavra de Deus ensina quanto ao papel do papado no quadro profético apresentado pela própria Bíblia. A apostasia, irmãos, entrou vagarosamente e sorrateiramente no seio do cristianismo depois da morte dos apóstolos. A palavra de Deus deixou evidências muito claras de como identificar o poder apóstata que tentaria mudar a lei de Deus e perseguiria o seu povo. Então, assim, nós mostramos aqui a importância de nós entendermos o que vem a ser essa escuridão, para nós não seguirmos esse caminho, para nós não ficarmos vivendo nesse mundo em que o papado faz, o papado nos coloca. E eu gostaria de hoje fazer um apelo à senhora e a você jovem. Deus está convidando vocês para dar um passo a mais para o entendimento do conhecimento bíblico, para o conhecimento das suas verdades, das suas profecias e para as suas leis e ordens. Estudar a palavra de Deus conosco profundamente, deixar de lado o preconceito, né, e o tradicionalismo, e aquilo que porventura vocês estiverem em dúvida,
aquilo que não entenderem, aquilo que ouvir aqui, ou ler na Bíblia, ou até mesmo no estudo bíblico, não tem que pensar 2, 3 vezes. Opa, isso aí eu não entendi. Né? Que é para a gente não cair naquilo que foi dito hoje, para a gente entender o mundo que nós estamos vivendo, para a gente não viver nessa escuridão. De repente termina e você diz: e aí, entendeu? Não entendi. Mas lá no fundo você está dizendo: não entendi não. Então fala que não entendeu, busca para que Cristo traga essa luz de conhecimento, de verdade no mundo e na vida de vocês. Isso é importante. Então eu gostaria de convidá-los para os próximos domingos, né? Nós temos na quarta-feira, no sábado. Venham, participem, conversem conosco, né? Aceitem, se for o caso, que alguns irmãos vá à sua casa, ou aceite o convite para ir na casa de alguns irmãos que porventura fizerem algumas reuniões, né? Participe mais, viva mais, aceite mais Jesus no coração. De manhã, quando acordar, agradeça por estar vivo, né? Fala com Ele: Deus, obrigado por mais um dia. E agora, na hora que nós estivermos indo embora, vai dormir, vai fechar o olho aí, agradeça por tudo que ouviu, por tudo que passou durante o dia, né? Peça uma boa noite de sono, peça para que Deus esteja com vocês. É o que nós fazemos, né? Então, irmã, eu gostaria agora de ouvir o hino, agradecer a presença de vocês e dizer que a mensagem de hoje foi para que nós saiamos da escuridão. Que força maior que
Faça com que esse amor se estenda em nossos corações. Amém. O Senhor nos amou, o Senhor nos ama, o Senhor mostrou através de sacrifícios até a sua morte que nos amava. E quem ama quer uma retribuição. Quem ama quer ser amado. E faça-nos, ensina-nos, mostra-nos como sair dessa escuridão que muitos de nós vivem e transforme o nosso querer, transforme nossa vontade, transforme nosso perigo de estar nessa escuridão em seu amor. Dê-nos luz, dê-nos entendimento, dê-nos paz, compreensão, para que nós possamos viver o caminho que o Senhor nos mostra e o Senhor quer que entremos. Esteja conosco, meu Deus. Faça com que nossa semana seja de glória. Faça com que nosso coração entenda tudo aquilo que foi falado. Que nosso coração entenda tudo aquilo que é lido. E se porventura, Senhor, nós não conseguirmos, coloque em nosso caminho as pessoas certas para nos orientar. Coloque no nosso caminho as pessoas que já entenderam a importância do Senhor na vida delas e que nos mostram o quão bom é estar contigo. Amém. Pedimos isso, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.